Fala, gás nobre, tudo bem? Muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a radioatividade. Nós já sabemos que uma relação desigual entre prótons e nêutrons no núcleo de um átomo pode deixá-lo instável e que átomos instáveis emitem radiação e se transformam em átomos estáveis. Na aula de hoje, nós vamos entender qual é a duração desse processo e por quanto tempo uma amostra radioativa pode emitir radiação. Vamos lá? Primeiro, gás nobre, observou-se que a quantidade inicial de reagentes se reduz à metade em intervalo de tempos iguais e regulares. O que isso quer dizer? Observa-se nos elementos radioativos que depois de um certo tempo, a quantidade de amostra que eu tinha inicialmente se reduz à metade. Como assim? Vamos supor que eu tenho aqui 50 gramas de uma amostra radioativa. Observe-se que ao passar um período X de tempo, essa amostra radioativa decai à metade, passa para 25 gramas. Então eu tinha 50 gramas de uma amostra radioativa, passou um período de tempo X, e essa amostra radioativa veio para 25 gramas. E aí, quando passa o mesmo período X, essa amostra radioativa decai novamente à metade, vem aqui para 12,5 gramas, ok? Então, olha só, observou-se que a quantidade de reagente inicial vai se reduzindo à metade em intervalo de tempos iguais e regulares. Então, a cada X tempo, uma amostra radioativa ela vai caindo pela metade. A isso foi dado o nome de meia-vida, que é o tempo necessário para ocorrer a desintegração da metade dos átomos radioativos de uma amostra. Então, depois de um certo tempo X, metade dos átomos radioativos de uma amostra se decaem à metade. Tá ok? E essa meia-vida, ela varia de elemento para elemento. Olha, imagine que eu tenho 80 gramas do oxigênio 13. Ao se passar 8,7 vezes 10 a menos 3 segundos, essa amostra radioativa vai se reduzir à metade, ou seja, metade dos átomos que estão aqui vão se desintegrar, vão emitir radiação e eu vou ter só o quê? 40 gramas. Passou outra meia-vida, né? 8,7 vezes 10 a menos 3 segundos, metade dos átomos que eu tenho aqui vai se desintegrar, sobrando apenas 20 gramas e assim por diante. Agora, olha só, se eu pegar aqui então o carbono 14, se eu tiver as mesmas 80 gramas, quando passar 5.370 anos, só então eu vou ter o quê? 40 gramas dessa amostra. Então, o período de meia-vida é o tempo necessário para ocorrer a desintegração da metade dos átomos radioativos. Então, esse é o tempo necessário para que a metade dos átomos radioativos do carbono 14 se reduza à metade. Então, vai passar mais uma meia-vida aqui, mais 5.370 anos, para eu ter o quê? 20 gramas. Beleza? Então, enquanto o oxigênio 13 se desintegra assim, olha quanto tempo leva o carbono 14. E isso varia de elemento químico para elemento químico, tá bom? E o exercício vai dar para você essa meia-vida, ok? Ou maneiras de calculá-la. Tranquilo? Aqui, gás nobre, vamos ver então esse conceito de meia-vida de uma maneira mais genérica. Já que cada elemento químico tem a sua meia-vida, vamos fazer isso aqui em termos de porcentagem. Imagine então que eu tenho toda uma amostra. Toda uma amostra é 100%. Eu estou com uma amostra aqui, sei lá, pode ser de 40 gramas, pode ser de 1 quilo, não interessa. É tudo que eu tenho é 100%. O que acontece quando passa uma meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para ocorrer a desintegração da metade dos átomos radioativos. Não é verdade? Então, metade dos átomos radioativos que estavam aqui vão se desintegrar. Vai sobrar quanto? Apenas 50% da minha amostra radioativa. Beleza? Olha, e se passar mais uma meia-vida? Vai se desintegrar outra metade, correto? E vai sobrar apenas 25% da minha amostra radioativa. E se passar
mais uma meia-vida, vai sobrar o quê? 12,5% da minha amostra radioativa. E se passar mais uma meia-vida, vai sobrar 6,25% da minha amostra radioativa. Tranquilo? Aqui, guys, de que outra maneira nós podemos representar isso daqui? Eu posso representar com números inteiros. Então eu tenho 1 é 100%, é tudo que eu tenho, tá? 1. O que acontece quando passa uma meia-vida? Isso é dividido por 2. Na verdade, ou eu posso multiplicar por meio, eu vou ter o quê? Metade da minha amostra. Eu tinha 1, estava inteiro, passou a meia-vida, eu fiquei apenas com a metade da minha amostra. E o que acontece quando passa uma outra meia-vida? Eu vou ficar apenas com 1/4, né? Eu vou multiplicar por meio, tá? Porque vai cair pela metade, eu vou ter apenas 1/4 da minha amostra. E se passar outra meia-vida, eu vou ter o quê? 1/8 da minha amostra, né? Multipliquei por meio de novo. E se passar uma outra meia-vida, eu vou ter o quê? 1/16 da minha amostra. É uma outra maneira da gente representar isso daqui, né? De uma maneira genérica. Tranquilo? Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho 200 gramas de césio 237, que nós sabemos que a meia-vida é de 30 anos. Então, no início, eu tenho, né, 200 gramas de césio. Ao se passar 30 anos, eu terei quanto? Eu terei 100 gramas de césio. E se passar outros 30 anos, eu terei 50 gramas de césio. E se passar outros 30 anos, eu terei 25 gramas de césio. E se passar outros 30 anos, eu terei 12,5 gramas de césio. Bem tranquilo de fazer meia-vida, não é verdade? Então vai demorar, ó, 1, 2, 3, 4 meia-vidas, ou seja, 120 anos, para eu sair de uma amostra de 200 gramas para uma amostra de apenas 12,5 gramas. Tranquilo? Agora, guys, vamos prestar atenção numa outra coisa aqui? Vem comigo. Aqui eu tenho 200 gramas de césio 237. Isso é o que eu tenho, tá? É a minha amostra radioativa. Quando passa uma meia-vida, eu continuo com 100 gramas de césio 137. Quando passo uma outra meia-vida, eu continuo com 50 gramas de césio 137. Mas o que está acontecendo? Parte dessa amostra está se desintegrando, está se transformando em um outro elemento químico. Então, uma outra leitura que eu posso fazer, isso daqui é o que eu tenho, tá? Isso aqui é o que eu tenho, é o meu elemento radioativo. Eu tenho 200, depois ficou com 100, depois ficou com 50. Nós também podemos olhar para o que desintegrou. Muitas vezes o exercício vai perguntar, depois de tantas meia-vidas, quanto de césio desintegrou? Opa, aqui é o que eu tenho, aqui não é o que desintegrou. Eu tenho na mão 12,5 gramas. Mas o que está desintegrando? Olha só, aqui não tinha desintegrado nada ainda, é o começo, é o início, correto? Quando passa uma meia-vida, isso aqui cai pela metade, então se desintegra quanto? Se desintegra 100 gramas da minha amostra. Então 100 gramas da minha amostra já desintegrou na primeira meia-vida. Ok? Quando passa uma outra meia-vida, o que acontece? 150 gramas da minha amostra já desintegrou. Ok? Quando passa mais uma meia-vida, o que acontece? 175 gramas da minha amostra já se desintegrou. Beleza? Se passar mais uma meia-vida, 187,5 gramas da minha amostra já se desintegrou. Então, da mesma maneira que vai sobrando para a gente o elemento radioativo, nós temos que pensar também na outra parte, na parte que está sendo desintegrada, naquilo que está indo embora. Porque o exercício pode perguntar para você tanto quanto que sobra de césio depois de 3 meia-vidas, depois de 90 anos. Ah, então peraí. Então tinha 100, passou 30, sobra para mim 25 gramas. Agora, o quanto de césio que se desintegra depois de 90 anos? Olha, peraí, passou uma meia-vida, 30, 60, 90 anos. Se sobrou só isso, desintegrou tudo isso, 175. Então são duas maneiras que a gente tem, que nós temos que olhar para a meia-vida, tanto para o que fica, tanto para o que vai, ok? Aqui, guys, uma outra maneira de nós representarmos a meia-vida é através de um gráfico. Então eu vou pegar o mesmo césio 137, as mesmas 200 gramas e colocar aqui nesse gráfico.
Nós temos no eixo Y a quantidade de amostra, tá bom? E nós temos no eixo X a meia-vida. Então, eu tenho no início 200 gramas de Césio 137. Quando passar uma meia-vida, metade da amostra vai se reduzir. Então nós temos aqui, ó, 30 anos, passou uma meia-vida, sobrou apenas metade da minha amostra inicial, que é 100 gramas nesse caso. Ao se passar uma outra meia-vida, ou seja, mais 30 anos, a amostra vai novamente se decair a metade, sobrando apenas 50 gramas. Tá? Então passou 30 anos aqui, mais 30 anos aqui, um total de 60 anos. E assim por diante. Beleza? Agora, guys, óbvio que você já entendeu o conceito de meia-vida e já consegue fazer isso na prática, eu queria discutir mais alguns pontos importantes aqui com você. Vem comigo. Olha só, eu tenho uma amostra de Césio 137. Vou continuar utilizando ele como exemplo, tá bom? Então, numa amostra de 200 gramas de Césio 137, tá cheio de átomozinho de Césio aqui, tá? Que é radioativo. E como que esses átomos vão se desintegrar? Eles ficam todo mundo lá sentado, esperando, aí quando vai virar do ano 29 para o ano 30, no dia 365 do ano 29 virando para o ano 30, metade da amostra se levanta e se desintegra? Não é assim que acontece, não é verdade? Essa desintegração, ela é o quê? Ela está acontecendo o tempo todo. Beleza? Essa desintegração, ela vai acontecendo ao longo do tempo. Só que ela não é uma desintegração constante. Ela não é linear. Ok? Então, um átomozinho de Césio pode se desintegrar agora, o outro pode se desintegrar daqui 5 minutos, o outro daqui 2 horas. A gente não consegue saber. A única coisa que a gente consegue saber é que depois de 30 anos eu vou ter a metade da amostra. Mas eu não posso falar que 15 anos vai desintegrar só uma parte. Não consigo falar. Eu não consigo falar. Então, se em 30 anos desintegra 100 gramas, nesse caso, em 15 anos desintegra 50? Não posso falar isso, porque esse decaimento não é linear. Olha só, a gente está fazendo ele aqui no gráfico. Olha o que eu tenho, não é linear esse decaimento. Eu não posso fazer esse tipo de afirmação aqui. Belezinha? Outra coisa importante, assim como a intensidade radioativa, a meia-vida, ela não vai se alterar por conta de fatores externos como a temperatura, pressão ou combinação química. Se a gente pegar esse Césio aqui, né, que nós estamos usando como exemplo, ele sempre vai ter meia-vida de 30 anos. Não interessa a temperatura que ele esteja, não interessa a pressão que ele esteja, não interessa o tipo de ligação, ele pode estar ligando com oxigênio, pode estar ligando com flúor, não interessa. A meia-vida vai ser sempre a mesma. Tranquilo? Guys Nobre, então vamos resolver algumas questões para a gente colocar em prática tudo isso que nós aprendemos até agora? Olha essa questão do Enem PPL 2018. O terremoto e o tsunami, ocorridos no Japão em 11 de março de 2011, romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 da sua massa inicial é de... Vamos lá, guys nobre. Nós sabemos que no momento que o material é liberado, tudo que nós temos lá é 100%, né? Ou 1 no nosso caso. Quando se passa uma meia-vida, metade dos átomos dessa amostra vai se desintegrar. Então nós teremos somente metade, correto? Então metade do iodo aqui se desintegrou após 8 dias, que é a sua meia-vida. Então passou aqui 8 dias, nós temos metade. Passa mais uma meia-vida, cai de novo a metade, né? A mesma coisa que a gente multiplicar por meio ou dividir por 2. Nós teremos o quê? 1/4. Passa uma outra meia-vida, nós temos 1/8. Passa mais outra meia-vida, nós temos 1/16. Então aqui se passaram 1, 2, 3, 4 meia-vidas de 8 dias. Então 4 vezes 8 são 32. No total demorou 32 dias para que
a massa da amostra radioativa decaísse a 1/16. Belezinha? Então a nossa letra D de dado. Um grupo de cientistas observou que um certo elemento radioativo sofreu desintegração de 93,75% da sua massa após 100 anos. Sabendo que meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos de uma amostra se desintegre, qual a meia-vida desse elemento? Então vamos lá. Ele falou pra gente que esse elemento radioativo perdeu 93,75% da sua massa. Então a informação que ele deu pra gente é a quantidade de átomos que se desintegrou. É a porcentagem da massa que foi embora. Olha só, nós temos o seguinte, no começo nós tínhamos 100%, correto? Quando se passa uma meia-vida, nós ficamos apenas com 50%. Porém, isso é o que a gente fica. E o que a gente perde? Vamos ver, olha. Vamos pôr que perdeu. No começo eu não tinha perdido nada, certo? Porque nem tinha começado, eu tinha 100% da minha amostra. Só que quando passou a meia-vida, eu fiquei com 50%, ou seja, eu perdi outros 50%. Beleza? Vai passar a meia-vida, eu vou ficar com 25% da amostra radioativa. Em compensação, eu vou ter perdido 75% dela. Vai passar mais uma meia-vida, eu vou ficar com 12,5% e eu vou ter perdido o quê? 87,5% dessa amostra. Vai passar mais uma meia-vida, eu vou ficar com 6,25%, que é metade, né? Porém, eu vou ter perdido o quê? 93,75% dessa amostra. Então, para eu perder 93,75%, só vai sobrar para mim 6,25%. E para isso acontecer, vão se passar 1, 2, 3, 4 meia-vidas. Olha só, demoraram 100 anos para passar 4 meia-vidas. O que eu faço então? Basta eu dividir o tempo total, que é 100 anos, por 4, que vai dar o quê? 25. Ou seja, cada meia-vida dessa, como são tempos iguais e regulares, eu dividi 100 por 4. Então, cada meia-vida terá a duração de 25 anos, que corresponde à nossa letra D de dado. Beleza? Veja essa próxima questão. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é, ele deu para a gente aqui a equação, considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é aqui. Então vamos considerar a equação de decaimento nuclear que nos foi dada, que é o tório se transformando no rádio. Olha só, como que nós descobrimos qual partícula está sendo emitida? Ora, basta lembrar que o somatório das massas atômicas antes do decaimento tem que ser igual ao somatório das massas depois do decaimento. A mesma coisa acontece com o somatório dos números de prótons. O número de prótons antes tem que ser igual ao número de prótons depois do decaimento. Então, gás nobre, é muito simples. Nós podemos chamar aqui que essa partícula qualquer vai ter o quê? Uma massa X e um número atômico Y. 230 tem que ser igual a 226 mais X. X é igual a 223 está com sinal positivo, passa para lá negativo. 230 menos 226, que dá igual a 4. A gente já matou a questão aqui. Qual partícula que tem número de massa igual a 4? A partícula alfa, né? A mesma coisa a gente faz aqui com o número atômico. 90 tem que ser igual depois, que é 88, mais o que saiu ali da partícula, que é Y. Tá, 88 está positivo, passa para lá negativo. Nós temos 90 menos 88, vai dar igual a 2. Qual partícula que nós temos massa 4 e número de prótons igual a 2? A nossa partícula alfa, letra A de amor. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar uma aplicação muito importante da meia-vida e ainda veremos por que nesse exato momento você está emitindo radiação. Olha que loucura! Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e te vejo no nosso próximo vídeo. Reage!